Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende. Hoje é um devocional muito especial. Nós estamos juntos aqui, abrindo um devocional junto com vocês há 700 dias. Foram até hoje agora 700 lives devocionais, 700 palavras de Deus para nós, 700 eu creio, riquezas de Deus para nós, para nossa alma. E foi uma bênção estar aqui com vocês até o dia de hoje. Começamos esse projeto de Deus dia 18 de março de 2020, no meio do caos da pandemia. Deus usou minha esposa para me encorajar a estar aqui com vocês e compartilhar tudo aquilo que Ele vem me ensinando desde 2018. Mas a nossa relação ela começou antes, mas a relação era bem conturbada com Deus. Talvez a sua relação com Deus esteja conturbada. Talvez você esteja atrás de muitas respostas. Saiba que Deus ama dar respostas, mas Ele dá respostas ao longo de um tempo. Amém? Então eu estou muito feliz de estar aqui. Bom dia, família. 700 devocionais, gente, é com alegria. Você que está chegando aí há pouco tempo, ô Bruna, a gente já fez devocional em Foz do Iguaçu, nas cataratas. A gente já fez, não sei quem lembra, a gente já fez dentro das cataratas de Foz do Iguaçu. A gente já fez devocional nas casas, na praia aqui em São Paulo, Campos do Jordão, nas montanhas. Aonde Deus mandava a gente ir, a gente abria uma live para poder compartilhar a palavra dele. Quem? No Coreto, dentro de uma praça, numa praça a gente já fez. Então é assim que Deus vem fazendo no mundo inteiro, levando a palavra dele, a boa notícia, para os confins da terra, como está escrito. Então é uma alegria estar aqui novamente com vocês. É como se fosse para mim de verdade o primeiro devocional. Eu queria muito que você já pegasse a sua Bíblia aí e disparasse o dedinho no coração. Dispara o dedinho no coração. Família JC, Carol Testoni, Kênia, Tati DBO, Ana Carolzinha, Lulu Garrido, a Mari, a Camila, o Belo. Boa sexta-feira para vocês, viu? Você que está indo gravado, um beijo no seu coração. E eu vou pedir para vocês, essas pessoas que estão aqui agora, use esse aviãozinho e manda para 5 pessoas. Pede para Deus usar o seu dedo. Fala assim, eu quero mandar para 5 pessoas, mas eu não quero mandar de qualquer jeito. Eu quero que Deus use o meu dedo para enviar para 5 pessoas uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Nós vamos falar hoje sobre as injustiças do mundo. Como lidar com as injustiças na tua vida, as injustiças da vida. Se a gente pudesse definir um tema, seria esse: as injustiças da vida. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Lucas. Vocês estão ouvindo bem minha voz aqui, gente? Confirma só aí pra mim. Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. Diga lá. Lucas capítulo... Vocês estão ouvindo bem aqui? Você que está aí no gravado, pode abrir sua Bíblia aí. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 a 8. As injustiças da vida. Amém. Beijo Mari, beijo doutor Yara, Bela Souza. Jesus, esse ambiente é seu. Essa live devocional é sua. Os 700 dias que a gente está junto aqui é tudo por você, para você, através de você. E a tua presença basta para nós. É incrível ver quantas almas foram resgatadas nessas 700 lives pelo Senhor. É incrível ver o quanto nós aprendemos até então, mas nós queremos mais, Jesus. Nós já estamos satisfeitos, mas nós já estamos contentes, mas nós sabemos que o Senhor quer fazer mais através de todas as almas que estão aqui, através da minha casa, da minha família e na vida de várias casas que estão aqui. Então, Jesus, cada palavra que sair da minha boca hoje, que seja sua e não minha. Que a tua palavra que está pronta possa tocar em almas hoje, porque eu não sei quem são as pessoas que estão aqui, eu não sei
quais são as angústias e principalmente quais são as injustiças que essa mulher e esse homem está passando, que dói no nível de alma. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. É no nome dele. Vamos embora, gente. Jesus, ele contou aqui, e nós vamos estudar junto, a parábola do juiz iníquo, do juiz cruel. Iníquo, se você jogar no dicionário, é juiz cruel, bárbaro, maldoso. E uma mulher viúva estava nessa história precisando falar com esse juiz maldoso. Diz assim a palavra: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus contou uma parábola para ensinar, para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. 2 pontos. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Porque há algum tempo... vou ler de novo aqui no versículo 3, tá? Do capítulo 18. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender ela, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então Jesus disse: ouça bem o que diz este juiz maldoso, iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Você que está aqui, você é uma escolhida. Você é um escolhido. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé nessa terra? Gente, Deus colocou no meu coração essa palavra. Ele poderia ter escolhido várias outras palavras, mas Ele escolheu essa palavra. Essa palavra Ele escolheu como assunto central como lidar com as injustiças da vida. Então é porque Ele iria trazer hoje, ou Ele está já neste exato momento, trazendo pessoas no ao vivo e no gravado, na qual estão vivendo muita injustiça, na qual essas injustiças estão corroendo a tua alma. É com você que Deus quer falar. Agora é o seguinte: Deus colocou no meu coração 3 tipos de injustiça. O Espírito Santo falou assim: Senhor, revela para mim o que está por trás desta parábola. Então, Jesus ele contou essa parábola com o objetivo de resolver as injustiças, mas já dando um caminho. Anota aí: orar e não desanimar. Então Jesus ele conta essa parábola com o objetivo de resolver as injustiças, mas já apresentando um caminho. Oração e não desanimar. Então ele pega 2 verbos: orar e não desanimar. E aí o Espírito Santo revelou para mim 3 tipos de injustiça. Sabe quando que ele me revelou esses 3 tipos de injustiça? Ontem no carro, indo abastecer no posto de gasolina. Eu não sei se você sabe, mas as injustiças externas, ela acontecem na nossa vida, né? O que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia é terrível. Mas, por exemplo, o preço da gasolina vai subir, se eu não me engano, 18%. Especulação é um trem doido, né? Ontem o posto de gasolina não estava cheio e lá estava o Bruno.
E todo mundo querendo o quê? Abastecer o carro, porque não sabemos o quanto de fato o preço, para onde vai o preço da gasolina. Então já vamos logo lá e já vamos abastecer. É muita injustiça o preço que está a gasolina. É ou não é? Aqui no Brasil. Mas essas injustiças, elas acontecem. Então muitas vezes na nossa vida, acontece coisas no nosso país, na nossa cidade, na nossa sociedade, aonde nós somos prejudicados por injustiça. Então existe dois tipos de injustiça externas e um tipo de injustiça interna. A primeira justiça externa é uma decisão de um presidente, um aumento da gasolina, algo muito global, algo muito coletivo está acontecendo e que está prejudicando todo mundo. Quem está entendendo isso? E isso faz com que a gente perca a paz. Ontem quase deu confusão lá no posto. Talvez em alguns postos deu confusão. Então, muita injustiça. A injustiça tira a nossa paz. Esse é um fato, irmão. Não é? A injustiça tira a nossa paz. Mas Jesus, ele disse: eu não dou a paz como o mundo dá. Eu quero dar a minha paz para vocês nessa live. Ainda que haja injustiça global, ainda que haja injustiça no preço da gasolina, ele manda dizer para pessoas nessa sala, para você buscar a paz que vem dele. E esse é um exercício mental que nós temos que fazer, um exercício de pensamento. Então ontem, quando eu estava lá na fila para abastecer, e era uma fila grande, o Espírito Santo falou comigo sobre isso e acalmou meu coração, e eu tive que pensar a respeito disso. E ele me fez pensar em quão mais injustiças nós passaremos, né? Bom, existe também as injustiças que ele revelou para mim aqui, as injustiças de pessoas próximas através de nós, em nós. Então, a injustiça, por exemplo, de uma traição, de uma pessoa querida, de um amigo, de uma amiga, de um marido, de uma esposa, de filho. A injustiça de pessoas próximas a você. Isso é uma injustiça externa, ou seja, está vindo do externo e afetando o quê? O seu interior, a sua alma, tirando a sua paz. Falamos da primeira injustiça, agora o segundo tipo de injustiça é esse. Talvez muitas pessoas que estão aqui foram injustiçadas, mas que estão sofrendo há anos por essa injustiça que fizeram em você. Tá aqui na sua frente um cara que foi abusado na infância. É uma injustiça isso. E eu sofri com isso e guardei as 7 chaves durante 32 anos da minha vida. Então chega um momento que a gente precisa resolver essas injustiças no nosso interior. Porque muita injustiça nós não conseguimos resolver. Aliás, eu creio que a maioria a gente não consegue. A gente precisa de um Deus que já falou pra gente, e a gente vai voltar a ver aqui, de que depressa eu faço justiça, porque eu sou seu pai. Ele já tá te dizendo isso. E aí, além dessa injustiça, dessas duas injustiças externas que impactam o nosso interior, o Espírito Santo revelou pra mim: ô Bruno, também existem as injustiças que você mesmo causa com você mesmo. Isso é os nossos comportamentos negativos, as nossas autopunições, as nossas autocondenações, os nossos comportamentos de vício, os nossos comportamentos de, sei lá, de repente você tem um vício, né? Que se tornou um vício, um hábito de julgar os outros. De repente um vício de brigar com os outros no trânsito, mas que depois você se arrepende. É uma injustiça comigo mesmo. É uma injustiça que você mesmo faz com você mesmo. Quais são as suas injustiças? Nós demos 3 caminhos para você aqui. Deus está abrindo o leque para você pensar. E que independente de qual seja a injustiça que esteja acontecendo na sua vida, a injustiça do preço da gasolina, do nosso presidente, a injustiça global do país do Brasil, por exemplo, da nossa nação, que acontece na nossa nação, ou a injustiça de uma pessoa próxima, seja no passado ou que está acontecendo, ou você mesmo nos seus comportamentos de forma injusta você está se machucando. E essa é uma que é pouco vista por nós. Essa rola no mundo inconsciente do ser humano. Quem está entendendo isso? Para pensar.
No momento de devocional, no momento que nós estamos interagindo com as Escrituras, quem tem a oportunidade de mudar sou eu, é você que está interagindo com as Escrituras. A Bíblia é como um espelho, não para que eu possa olhar no espelho, de não olhar e voltar e estar a mesma coisa, não. A grande proposta de Deus para nós é que nós avancemos para ser uns imitadores de Cristo, para ter o mesmo modo de pensar como Cristo Jesus, é o que está escrito. O manual da vida diz para eu ter o mesmo modo de pensar do que Jesus. O homem que dividiu o calendário no meio. O homem que mudou toda a história. Dividiu a história. Então, a proposta é 1% por dia, como diz esse filtro aqui. Eu só gosto desse filtro por causa dessa frase. 1% por dia. Então, para pensar. Quais são os comportamentos que você está tendo? Eu já fiz o meu devocional. Agora você entrou aqui para você fazer o seu. Qual é o comportamento que você está tendo que machuca você mesma? Pensa aí um pouquinho. É um momento de pausa, de pensar, para você tocar o seu dia. Deus quer falar com você e te tirar disso daí. Porque isso corrói a tua alma. Qualquer que seja a injustiça. Seja as duas externas ou a interna, em que nós mesmos causamos em nós. As 3 injustiças causam prejuízos em nós. Por exemplo, o preço da gasolina vai causar injustiça onde? No nosso bolso, nas nossas finanças, na economia. A economia está sendo prejudicada, por exemplo, pela injustiça que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia. Quer dizer, é ou não é? E nós vamos pagar o preço. Agora imagina a gente colocando toda a nossa expectativa em um exemplo no preço da gasolina. Eu vou viver em paz? Não vou viver em paz. É ou não é? Eu não vou. Se eu esperar a paz pela justiça no Brasil, eu não vou viver em paz nunca. Se eu esperar ter paz na minha alma, na expectativa de que alguém resolva 100% e equilibra o preço da gasolina, eu não vou ter paz. Mas se você tiver esperança nisso, vai em frente. A decisão é sua. Eu já tomei a minha decisão. Eu quero a paz que Jesus dá. Porque ele disse, o mundo dá paz, Bruno. Pessoal da live, Ana Carol, Lumayuma, o mundo te dá paz. Mas eu quero dar a minha paz para vocês. Uma paz que faz com que o ser humano não se apoie no seu próprio entendimento. Quando a gente fala de justiças externas, de pessoas próximas que fizeram em nós, por exemplo, um abuso, que talvez mulheres e homens sofreram aqui nessa sala, assim como eu, ou qualquer que seja outro, uma separação, uma briga, alguém te deu um tapa na cara, alguém te expôs, alguém fez você passar vergonha, isso causa prejuízo nas suas emoções. Seu mundo emocional é extremamente abalado. É ou não é? Chegou o momento de você resolver isso. Deus quer resolver junto com você. Ah, mano, esse Deus, ele é participativo. Por isso que nós somos cordeiro. Existe uma herança para nós. E ele fala, vocês são cordeiros em Cristo Jesus. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o herdeiro de tudo. E nós podemos ser co-herdeiro com ele. Os prejuízos podem ser inclusive espirituais. A pessoa perde 100% a relação com Deus por conta das injustiças do mundo. Eu perco 100% a minha relação com Deus. Porque como é que pode tanta injustiça? Deus nem existe. E a pessoa sofre. É ou não é? Então, de todo modo, a injustiça causa prejuízo e os prejuízos afetam a nossa saúde física, emocional e espiritual. E aí vem Jesus aqui e fala, olha, para vocês resolverem a injustiça, lidar melhor com a injustiça, a base de tudo é a oração. A oração está intimamente ligada ao ânimo. Então todas as vezes, anota como uma tarefa que só você pode fazer por você. Quando eu percebo que eu estou desanimado ou que eu estou ficando desanimado,
Nós temos que se auto-observar, irmão, o dia inteiro. Isso é vigiar. Na Bíblia, vigiar chama vigiar. Na psicologia chama auto-observação. Vai vendo. A gente tem que fazer isso como ser humano. É ou não é? Quando você perceber, você tem que falar para você, tá faltando eu orar. Porque Jesus, ele disse aqui que a oração é de dia e de noite. E não é horários fixos. É muito bom você começar a orar ao começar o dia, ótimo, e ao terminar o dia. Mas muitas vezes, de acordo com a necessidade, você vai precisar orar ao longo do dia. Talvez no almoço. Daniel, preso na Babilônia, ele tinha que orar. Ele tinha um hábito de orar 3 vezes por dia. Isso fez com que Daniel fosse preso na cova dos leões. E a fé dele era tão ativada, o espírito era tão ativado dentro dele, que nenhum leão tocou nele. E quando o rei tirou ele de lá achando que ele já estava morto, aliás, o rei estava arrependido porque o rei gostava de Daniel, mas ele foi influenciado pela corja. Daniel falou assim, é uma frase que me encanta muito, a frase de Daniel, a primeira coisa que saiu da boca de Daniel ao ser retirado depois de uma noite inteira na cova dos leões, a frase de Daniel foi: que o rei viva eternamente. Como que o ser humano tem a capacidade de forma injusta ser preso, com leões, passar a noite toda, e aí Deus não deixa nenhum leão tocar nele, e quando o rei tira ele, manda tirar ele da cova, a primeira coisa que sai da boca de Daniel é: que o rei viva eternamente. Daniel tinha um hábito de oração. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente tem uma necessidade na nossa vida de delegar e de terceirizar. Às vezes a gente tem dificuldade de delegar no nosso ambiente de trabalho, de delegar para o nosso time de forma positiva, mas a gente tem a facilidade de delegar os nossos problemas. Então, o ser humano tem dificuldade de delegar, seja para coisa positiva ou para coisa negativa. É ou não é? Deus está falando com você? Agora, às vezes a gente tem o hábito de delegar a oração. Não há nenhum problema você pedir para orar. Não há nenhum problema, por exemplo, você mandar mensagem para mim para a gente orar pela tua vida. A gente tem que orar como irmãos. Isso é um fato. Mas eu não posso apenas delegar as orações. Eu preciso orar. Daniel colheu frutos em relação a isso. Então a primeira coisa é sempre, de dia e de noite. Jesus disse isso no versículo 7. E ele traz essa situação dessa mulher como viúva só para a gente entender e se comparar com o cenário dela. Uma mulher, naquela época, onde naquela cidade havia apenas um juiz que não temia Deus e que era cruel. Uma mulher não desanimou, é porque ela orava de dia e de noite. Ela não só acreditava em Deus, mas ela parava um tempo e ela orava de dia e de noite. E ela insistia para que esse juiz pegasse a causa dela e julgasse a causa dela. Porque ela precisava, provavelmente aqui por ser viúva, precisava talvez de uma causa de uma herança, sei lá. Mas era uma situação onde essa mulher ela não tinha advogado. Jesus não contou na parábola que ela tinha um advogado. Ela não tinha recursos, influências, networking, relacionamento com pessoas. Ela mesma estava indo atrás do juiz e falava: julgue a minha causa contra o meu adversário. Ela tinha um adversário. Quais são os seus adversários? E ela insistia. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos fechar esse devocional e pessoas irão receber um renovo de Deus para continuar orando, continuar clamando. E vai ser tão forte o que você vai viver, você que está aí no ao vivo e no gravado, que você vai ter uma certeza de dentro de você de que está no prazo. Talvez você entrou aqui e falou assim: meu Deus, mas eu estou orando há tanto tempo por esta causa, por este adversário, por este problema,
E na minha visão está demorado, Deus está atrasado. Ou não estou nem falando que Deus está atrasado, mas na minha percepção e nos meus comportamentos mostra que, já não dá mais jeito. Está atrasado. Há tanto tempo. E Deus só manda te dizer que você vai sair do ambiente, você vai começar, em nome de Jesus, você vai começar a sair do ambiente de oração, tendo uma certeza que vem da paz, que excede qualquer entendimento. A certeza de que em breve Deus vai fazer. Em breve esse problema vai ser resolvido. Não, mas espera aí, faz 10 anos, faz 15 anos, faz 30 anos que essa pessoa sofre com uma doença. Em breve Deus vai resolver, porque Jesus está declarando aqui, Deus depressa irá resolver essa situação. Quando a gente fala oração, que traz ânimo para nós, e Jesus está orientando a gente a fazer isso sempre, de dia e de noite, e você já percebeu que essa é a sua tarefa, para que ânimo venha na tua vida, existe um antes de entrar na oração e existe um depois de entrar em oração. Então é como quem gosta do mundo corporativo, é um as is and should be. O que é isso, Bruno? É o antes e o depois, ou como deve ser. Should be, como deveria ser. Como nós estamos e como deve ser. Então como você entra no devocional? Como você vai sair ou como você deveria sair do devocional? Toda vez que você vai fazer um projeto, implantar um projeto numa empresa, você implanta o projeto para resolver um problema, para melhorar uma situação. Então existe uma situação atual, onde você vai trabalhar para implantar, e aí junto com pessoas, obviamente, ninguém faz nada sozinho, e deve sair este resultado. Então a oração vai chegar a um ponto que a partir de agora, em nome de Jesus, você vai receber uma capacidade de... vai entrar cansada na oração, vai entrar desanimada na oração, mas vai sair com ânimo. E a partir de hoje eu quero profetizar na tua vida. Você que está no ao vivo e no gravado, presta atenção. Deus está falando com você. O desânimo não vai impedir você de orar. Porque agora você está entendendo, pelo convencimento do Espírito Santo. É verdade. Eu não estou orando porque eu estou desanimado e eu não tenho nem força para orar, mas eu preciso, eu estou convencido que é lá que eu vou resolver. Acabou! Ó que simples, ó que glória. E aí rola um quê? Um convencimento. Aí você vai saber, Deus falou comigo nesse dia 11 de março. Aliás, nós estamos completando hoje 700 dias. 700 lives aqui colado na videira com vocês. Até dentro das cataratas do Rio Iguaçu nós já fizemos. Praticamente dentro da lancha. Não, mas foi lá dentro do parque. Foi uma benção, inclusive. Essa é a nossa geração. Pra gente ir indo pro final. Hoje, Jesus mostrou nessa parábola que essa mulher não tinha advogado. Mas eu tenho que te dizer que a Bíblia, no livro de 1 João, na carta de 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, o Manual da Vida diz que eu e você temos um advogado. Sabia disso? O nome dele é Jesus Cristo, o nosso advogado. Ele é teu advogado. Aonde você não paga nada, você recebe de graça. Você só busca conversar com esse advogado. Toda e qualquer causa que você entra na justiça com um advogado, você tem que fazer o quê? Alinhar a causa com o seu advogado, e o seu advogado vai te orientar. E para ele te orientar da melhor maneira, eu e você, nós precisamos do quê? Ser verdadeiro com ele. Às vezes está faltando só você ser sincera com Jesus. Inclusive sobre a sua falta de fé. Pode ser. A verdade liberta. Então você pode dizer o que você quiser para Deus. Porque ele já sabe o que está aí dentro de você. Às vezes está faltando só você botar para fora. Às vezes está faltando você dizer assim: cara, Bruno, eu amo tanto a Deus, eu temo tanto a Deus, mas eu tô com dúvida, mas eu temo tanto a Deus que eu tenho dificuldade de dizer para ele que eu não tô acreditando. Ele sabe do seu coração, ele sabe que seu coração é dele, moça. Mas às vezes você precisa dizer para ele: tá difícil de acreditar, tá difícil de fazer, tá difícil de permanecer, meu pai. Eu acho que de hoje não passa. Pode ser sincera com Deus.
Ele é nosso advogado. E qualquer causa que seja alinhada com esse advogado, que venceu a morte, ou seja, ele venceu o único problema que o mundo não resolve. Qual é a causa que não será ganha? Oh, glória. Jesus, ele disse também aqui, é um outro ensinamento que ele me passou no meu devocional com ele, eu estou compartilhando com você aqui, é de que existe um tempo, né? Porque olha só, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Ou seja, Jesus está falando sobre tempo. Aí ontem, meditando com Deus também, a gente tem muita dificuldade de lidar com o tempo. É ou não é? Mas todas as vezes que você colocar esse hábito de oração, você vai a cada experiência, a cada dia, lidar melhor com o tempo das coisas. Até porque há tempo para todas as coisas. Então não é que está atrasado. Você percebe que a ansiedade pode ser resolvida no hábito de oração? Pode ser resolvida no hábito de oração. Reflita sobre isso. Testa para ver se funciona, você não tem nada a perder. Às vezes a gente fica dependente de remédio, mas às vezes numa oração resolve. Não é em uma oração, perdão, mas é no hábito da oração de dia e de noite. Eu creio que pessoas vão sair daqui com o convencimento. A partir de hoje, eu construo o hábito de oração. A gente acordou hoje, olha a planta como é que tá, Bru. É incrível, né? Você fez o time slap, deu certo ou não? Tá. A planta tava murcha, sabe a plantinha aqui? Não sei se a Rafa e o William tá aí, mas quem viu os stories, eu mostrei uma planta nova que chegou em casa recentemente. E hoje de manhã, de madrugada, ao trocar a fralda e dar 120 ml de leite para minha filha recém-nascida, a planta, ela não é mais recém-nascida, agora ela vai fazer domingo 2 meses, Betininha vai fazer 2 meses, domingo, Betina vai fazer 2 meses. Quem acompanhou toda a gestação, eu tenho que compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte disso. Tem muita gente que acompanhou aí nessa sala, um beijo no coração de todas vocês e de todos vocês. Ó, pra gente ir pro fim, essa planta tava murcha. E aí a gente colocou água. Coloquei água, a Bruna falou, a planta murcha já coloquei e tal, e acho que em meia hora, 40 minutos, 1 hora, minutos. E aí o Espírito Santo, como eu tava fazendo o devocional, ele colocou essa, inclusive essa vai ser a boa notícia de hoje, que a gente vai compartilhar. A oração, anota aí, a gente vai compartilhar aqui no feed do Instagram. A oração é como regar uma planta murcha. É questão de minutos para receber vida. É muita glória, né? Como Deus, ele é misericordioso. Como Deus... Ô, irmão, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Ontem eu tive um dia muito difícil. Assim como você tem. Todos nós temos dias difíceis. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso não é poema, isso é palavra, é promessa, é cumprimento na tua vida. A oração é como regar uma planta murcha. É questão de minutos para receber vida. Receber vida não é problema resolvido de imediato, mas pode até ser. Receber vida é você lidar com o tempo. É o terceiro ponto que a gente está falando aqui. Quem está entrando agora, ouve o devocional desde o início. A gente vai subir. Ontem eu não consegui subir o devocional por N motivos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio demais nessa palavra. Então, todas as vezes que você estiver se sentindo murchinho, saiba que está faltando a sua oração. Saiba que está faltando a sua oração. E é tão simples de resolver isso. Quarto ponto. Aí aqui foi indo, a gente foi levar minha filha ontem. A gente foi levar minha filha para minha sogra ver pela segunda vez, né, Bruna? A minha sogra, ela passa por um processo muito difícil. Quem conhece sabe, mas não vou entrar nesse ponto agora. Aí eu e Bruna ontem a gente tava conversando, tava tão bom o papo. Eu gosto de conversar, Bruna gosta de conversar. E aí o papo vem, papo vai, Betina lá atrás dormindo, não roncando, mas ela tava lá. De repente, a gente pegou o Rodoanel, quem conhece aqui São Paulo sabe. Saímos aqui
Barueri, Alphaville e fomos para São Bernardo do Campo. Gente, a gente estava no Rodoanel. No Rodoanel. E a gente andou 30 quilômetros, passamos a entrada. Conversando. E a gente não tinha esse tempo. Porque quem dirige aí sabe, né? 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Pegar o retorno e voltar. Eu creio que deu uns 35 quilômetros para ir e voltar. Teve um trecho do retorno. 70 quilômetros. Ou seja, atrasou. E Jesus está falando aqui, não há nada atrasado quando você tem hábito de oração. Por quê? Porque você entra achando que as coisas estão atrasadas, você entra angustiado, mas você vai sair sempre deste campo de oração, deste ambiente de oração. Você vai sair sempre com o renovo de Deus como uma planta. Ele falou conosco de novo sobre isso e eu vivi isso de novo. Ontem eu tive um dia muito difícil, mas na oração, na intimidade, ele faz um renovo que não se explica. Nós só estamos compartilhando aqui, mas eu sei que no mundo espiritual o agir de Deus está acontecendo, no qual ele está te convencendo disso, no qual ele vai te conduzir para o hábito de oração. Eu creio e clamo a você, Jesus, para que mulheres e homens 100% possam ser levados como um pastor guiando as ovelhas. E tu és o bom pastor, Jesus, então vai guiando elas. Vem aqui, entra no aprisco. O aprisco se chama quarto de oração. E aí, conversando com a Bruna, a gente tinha duas opções. Reclamar. O papo estava muito bom, então a gente tinha uma âncora, né? Aliás, o papo era sobre uma super novidade. Não vai falar o que é, mas fala que... O papo era... Ah, é verdade, gente. O papo que a gente tava falando, eu não ia dizer nada aqui, mas o papo que a gente tava falando no Rodoanel é uma bênção de novidade, no qual todos vocês vão ser beneficiadas em algum dia de 2022. Não sei quando, não sei como, não sei nada. É como Josué guiando o povo em direção a Jericó, sem saber como iriam vencer as muralhas de Jericó. Isso é uma outra história. Mas o dia que acontecer, em 2022, provavelmente ou certamente, a gente vai compartilhar lá, você vai falar, é verdade, vocês tinham falado lá do Rodoanel, que vocês passaram 30 quilômetros. Porque a gente estava conversando e orando sobre vocês, que estão aqui colados na videira, pela família JC. A gente está em constante oração por vocês. Vai vendo uma coisa. A gente tá assim, toda vez que a gente recebe um problema, a gente fala, esse problema um monte de gente está vivendo. E esse problema a gente já passou, então a gente vai trabalhar em cima desse problema. Aí Deus dá a palavra e tal. Vocês sabem como é que é, né? Deus é top. Ele é justo. Ele é justo. Mas eu só sei que ele é justo mediante as injustiças do mundo. Comportamentos que eu faço comigo mesmo e que me machuco, e que é uma injustiça com o meu corpo, uma injustiça com a minha mente, uma injustiça com a minha alma, ou que pessoas fazem em minha vida e em tua vida. Deus vai colocar justiça, Deus vai colocar ordem aí, em nome de Jesus. E aí a gente estava tendo essa conversa e aí vem, a gente tinha duas opções, ou reclamar, ou falar assim, tá tudo certo. Na hora o que me veio foi livramento. Mano, há 4 anos atrás jamais isso viria. Isso é construído. A intimidade com Deus faz com que você veja uma distorção de caminho que talvez que a gente mesmo errou, não foi? No olhar humano, esse é o estilo. No jeito de se viver do mundo, né? De que nós, seres humanos, aprendemos. É o quê? Putz, errei o caminho, tá vendo? De novo você errou o caminho. Beijo pro seu coração, Sandrinha. Beijo pro seu coração. De novo você errou o caminho, Bruno? Aliás, eu erro o caminho direto. A cada caminho que eu erro, eu falo, é livramento de Deus. Mas no olhar humano é loucura. Não, Bruno, é porque você não sabe o caminho. Aí eu falo assim, mas não tem como olhar nisso. Eu creio num Deus que me livra. E se eu errei, nada é por acaso. Ele está me livrando, por exemplo, de um acidente. É ou não é? E ontem poderia ter acontecido, porque foi um dia muito pesado. Deus é fiel. Mas como é que eu vou saber que ele é fiel se eu não tenho relacionamento com ele? Se não tem oração? Se não tem quarto? Difícil. Então a primeira coisa que vem. E aí, o que o Espírito Santo falou pra gente, Bruno? Jesus, qual foi a pergunta? Jesus tinha? Qual era a pergunta sobre? Pressa. Mano, pega isso daqui em nome de Jesus. A gente tava conversando, tal. Não tem como sair desse devocional e não compartilhar isso com você. Mas veio a pergunta pra mim e pra Bruna e Betina no carro. A gente tá com pressa do quê? Aí na hora o Espírito Santo falou assim, Jesus tinha pressa?
Bruno. Aí eu falei assim, deixa eu pensar. Bruna, Jesus está me perguntando aqui, está me vindo na minha mente sobre pressa. Jesus tinha pressa? Porque nós erramos 30 quilômetros para ir, 30 quilômetros para voltar. Nós tínhamos horário para chegar na minha sogra, horário de mamadeira, horário de... Gente, é uma vida real. Horário, porque você sabe, né? Quem é mãe aqui sabe. Tem horário para mamar, tem horário para trocar fraldinha. É ou não é? Tinha horário para almoçar com a minha sogra. Nós já estávamos ficando com fome. Na verdade, eu acho que a gente já estava com fome. Minha sogra já estava com fome. Ou seja, a rotina estava caminhando para o quê? Um surto. Mano, a gente vive apressado o tempo todo e Jesus não vivia apressado. Pressa. Às vezes a gente é tomado pelo inimigo, às vezes a gente é tomado pela ansiedade, justamente porque a gente quer colocar pressa no nosso dia. E eu declaro em nome de Jesus que eu e minha casa não seremos tomados pela pressa. Eu declaro em nome de Jesus que você e sua casa não serão tomados mais pela pressa, mas agora você precisa se auto-observar, agora você precisa falar com Jesus e pedir para Ele aonde eu estou querendo pressa que eu não estou vendo. Isso é evangelho, isso é boa notícia para nós. Aonde eu estou querendo colocar pressa e Deus não quer pressa. Sabe por que Deus não quer pressa? Porque na pressa a gente se perde de Deus. Na pressa eu não oro. Na pressa você pode até tentar orar, mas não é tão efetivo, é ou não é? Então priorize o que você vai fazer, e se você não sabe priorizar, peça sabedoria a Deus para que você tenha a consciência limpa para priorizar aquilo que realmente tem que ser feito. Peça ajuda para alguém que você confia, pede para Deus colocar alguém para te ensinar a organizar. A gente não sabe organizar, e aí Deus coloca pessoas para te ajudar. Mas peça o que o Espírito falou, eu até marquei aqui, gente, ó, marquei com amarelo para eu não esquecer de dizer para vocês. Ele falou audivelmente com a gente ao momento que a gente errou o caminho no Rodoanel, passamos a entrada, 30 km para ir, mas 30 para voltar. Como é que é você no dia a dia? E sendo sincero com você, puta, é verdade, Bruno. Eu passo, segunda a sexta, eu passo o dia inteiro só com pressa. Isso rouba a sua paz. Não, e às vezes a gente para se perguntar, né, por que eu tô com pressa? Tô com pressa por quê? Não tem razão pra gente ter pressa. Porque a gente nunca vai conseguir fazer tudo. É. De qualquer forma, não vai dar pra fazer tudo que tem pra fazer. É. E Jesus, se você... Então, pede que você vai receber. Pode pedir que você recebe. Agora, a auto-observação, ela é nossa. E a oração, ela vem para ajudar nessa auto-observação. Nesse hábito que Jesus está orientando, para assim, olha, se vocês orarem de dia e de noite, ou seja, se vocês construírem um hábito de oração, vocês não vão desanimar. Como essa mulher não desanimou. Uma mulher injustiçada, viúva. Se Deus está falando que Ele faz, se não acontece na minha vida, é porque algo em mim precisa ser mudado, e não em Deus. A falta está em mim, o vazio está em mim, não em Deus. Deus preenche. Então, você precisa observar. Quem pediu aqui, ó, peço para Deus isso, você já pediu. Agora você precisa perceber. E não é difícil perceber. Só o fato da gente conversar a respeito disso, você já vai saber. E se você quer ser como Jesus, se você quer ser um ramo colado na videira, um ramo que recebe tudo da videira. Ontem eu fui ver em várias histórias de Cristo. Cristo não andava com pressa. Ele sabia quem ele era. Jesus, ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele tinha clareza. Então você precisa ter clareza do que você tem para fazer. E pronto. Vamos para Cafarnaum. Agora nós vamos para Tiberíades. Mas não era correndo, acelerado. A morte de Lázaro, Jesus chegou 2 dias depois, não foi, Bruno? Jesus chegou atrasado. Não, eu vim no tempo. Não há nada atrasado. Quem está colado na videira, quem confia em Deus, sabe, e é construído isso na sua mente, essa mentalidade de fé. Não existe nada atrasado, eu confio em Deus. Mas a sua mente vai querer vir te derrubar, falando assim, você está deixando de fazer algo. Você tá deixando de fazer algo, por isso que está atrasado. Esse é o nosso inimigo. Na mente. Que pode vir de influência do inimigo espiritual, mas é aqui. Por isso é importante esse hábito da oração e da leitura da palavra. Porque a leitura da palavra está intimamente ligada para a oração. A oração você conversa com alguém. E você só conhece esse alguém através da Bíblia. É ou não é? É por isso que a gente está aqui.
para cada vez mais, Jesus, conhecer quem Tu és. É por isso que nós estamos aqui, para cada vez mais não ser tomado pelas injustiças da vida, seja ela qual for. Injustiças que tomam a paz. Jesus, eu quero orar por cada pessoa aqui dessa sala. Várias sementes foram plantadas aqui. Vários temas foram falados aqui. Mas que no final converge aonde almas estão saindo daqui aquietadas, despertadas para algo novo. Assim como uma planta murcha, como o Senhor me colocou aqui, assim como uma planta murcha, assim como a oração é como regar uma planta murcha, é questão de minutos para receber vida. E nesse momento, Jesus, em oração, eu declaro no Teu nome, peço em Teu nome, que todos os homens e mulheres, crianças, idosos, não importa a idade, no ao vivo e no gravado, receba a vida, em nome de Jesus. Receba um renovo, que seus sentimentos mudem hoje, que você entenda, a partir de hoje, que essa injustiça é só um campo de treinamento de Deus para te levar para mais perto dele. Essa injustiça, seja ela qual for, abuso, tá aqui na sua frente um cara que foi abusado, tá aqui na sua frente um pai que queria bater na minha mãe, na minha frente. Deus usa cada injustiça para te honrar. E Ele tá te esperando, Ele tá te chamando. E sabe o que é o mais legal? O Espírito Santo está te convencendo. Era isso que faltava. É verdade. Esse é o caminho. Eu vou priorizar. Eu vou me dedicar. Eu decido e vou buscar. Eu vou me lançar nesse caminho. E vou ter as minhas experiências de fé. Então por que tanta dificuldade no mundo, Bruno? Para que a gente possa ser aperfeiçoado por Deus. Para que a gente possa desenvolver a nossa fé. Então, num exemplo simples, só que não, a gasolina subiu. O meu bolso vai doer. Fui ontem também abastecer à noite, como eu disse aqui no início do devocional. Mas o aumento da gasolina, por mais que eu veja que na minha planilha financeira vai ter impacto, isso não vai tirar a minha paz. Porque a paz que eu busco é a paz da videira. E ela dá uma paz sustentável, serena, plana, concreta, palpável. Então, em nome de Jesus, seja convencido por essa palavra, pelo próprio Deus e não pelo Bruno que está aqui na tua frente. Eu creio que almas foram resgatadas hoje. Amém. Se você foi abençoado por essa palavra, esse devocional, em nome de Jesus, vai ficar gravado aqui no Instagram e também no YouTube, no canal que a gente tem lá. Se você não é inscrito, se inscreve lá. Compartilha com alguém. Se você entrou depois, eu quero te encorajar a você ouvir desde o início, porque muita coisa boa foi derramada, coisa que veio direto de Deus para nós aqui. E neste exato momento já está pronto o post. Eu fiz esse post junto com o Espírito Santo no meu carro. A gente vai colocar esse post aqui e você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, para a gente poder avançar no crescimento do reino aqui na terra. Deus quer usar você. O reino de Deus. Um novo jeito de viver. Eu acho que fica mais fácil de você entender. O que é o reino de Deus? Como o próprio Jesus disse, ele não é visível. Como o apóstolo Paulo escreveu, ele não é comida e nem bebida. Ele é paz, alegria e justiça de Deus. Ele é um novo jeito de viver. O reino de Deus é você olhar as situações completamente diferentes. Passou a entrada. Não estamos atrasados, porque não tem atraso. Não. É só um livramento, então vamos acertar o dia, acertamos a rota e vamos. Chega de sofrer. A paz está em Cristo Jesus. Em oração, que a paz de Cristo, está escrito na Bíblia, um dos versículos mais lindos, que a paz de Cristo seja o árbitro do teu coração, mulher, e do teu coração, homem, no dia de hoje. A oração é como regar a planta murcha. É questão de minutos para receber vida. A gente deixou filmando aqui
Talvez ficou bom o time-slap. Vamos ver se ficou bom. E se ficou, a gente sobe nos stories e a gente vai marcar. Quem tava no devocional, sabe? Pá! A gente vai botar a plantinha aí. Como é que ela tá bonita, Bruno? Mas tava muito feia, fia. Mas recebeu água viva. Deus abençoe você e sua casa. Tamo junto, colado na videira. Vai no feed agora lá, que eu tô subindo agora. Já tá pronto, não vai demorar. Só subir aqui. E tamo junto até amanhã. Amanhã é sábado? Não sei o horário amanhã. Mas fica atento nos stories. E lá vai ter o horário de amanhã. Provavelmente às 9 da manhã. Tá bom? Deus abençoe. Tamo junto e até amanhã. Ah, gente, muito importante. Peraí. Graças a Deus eu lembrei. Meu Deus, a Rafaela Tavares e a Lumayoma vai me matar. Não vou matar, né, Bruno? Claro que não. Cristo não faria isso. Ah, então tá bom. Hoje tem encontro Mulheres de Fé. E existe um presente pra vocês hoje. A Lu Garrido vai dar uma aula de maquiagem. Automaquiagem. É um presente pra vocês na semana do Dia das Mulheres. Toda sexta-feira às 19h30 tem um encontro Mulheres de Fé e é uma benção. Se você não faz parte, você está perdendo. Como você sabe que você está perdendo, Bruno? Porque a gente sabe o que acontece lá dentro. Agora você não sabe ainda. Então vai, testa e tem a sua experiência. Há uma oportunidade de você aprender a se automaquiar. Cuidar do seu templo, do seu corpo. Não buscando a perfeição, mas buscando a evolução. 1% por dia. Então você está convidado às 19h30. Manda um direct aqui pra mim e eu te coloco no grupo Mulheres de Fé. Tá bom? Beijo no seu coração. Fica com Deus e tamo junto, colado na videira.